E aí, pessoal, então, voltando agora para a continuidade no nosso curso de introdução, né, à lógica de processamento de dados, para agora falar sobre as estruturas de repetição, né? Nós já conhecemos aí a atribuição de variáveis, os operadores aritméticos, né, cálculo, as ferramentas que você tem para poder montar o seu algoritmo, né? E a gente está colocando mais ferramentas aí na nossa caixa de ferramentas, né? E uma muito útil é aquela que repete um comando um determinado número de vezes. É importante. Quando você tem um comando que ele precisa ser repetido algumas vezes, de forma automatizada, né, você tem aí as estruturas de repetição. Nos ajuda a fazer isso, né? E eu coloquei aqui uma para a gente começar. Mais uma vez eu vou colocar aqui a nossa lupa em ação. Vamos colocar aqui a lupa em ação. Vou colocar aqui. Vamos dar aumentar um pouquinho a fonte aqui. Opa, vamos colocar em foco aqui. Muito bem, então olha só. Nós temos aqui uma estrutura de repetição chamada para, de, até, né? E essa estrutura, ela funciona da seguinte forma: você dá para ele, alimenta ele com o valor de entrada, digita ali, né, informa quantas vezes aquele valor deverá ser repetido, e aí, dentro aí desse, nós podemos chamar de laço, né, porque ele fica preso aí dentro até a execução do último passo, da última repetição, né, ele fica aí preso até a última repetição, até alcançar o limite, ele vai executando o comando escrito dentro do laço. Então nós temos aqui, olha, o nosso algoritmo de 10 a 1, ele foi colocado aqui fazendo o inverso, né? Assim, ele não vai fazer o número do menor para o maior, ele vai começar já no maior e vai repetindo até o menor. Ele vai executar o comando escreva que nós já conhecemos, né? Aqui, ó, ele vai escrever o conteúdo da variável j, ok? Esse 3 aqui é um espaçamento que vai ser inserido, já que o escreva é aquele comando que escreve todas as mensagens na mesma linha, tá? A gente já viu isso aí na aula passada. Só que aqui eu coloquei um espaçamento, ó. Então ele vai escrever na mesma linha, vai pular um pedacinho, esse 3 aqui é o espaçamento, e vai escrever o próximo. E o que ele vai escrever? Ele vai escrever sempre o valor de j. J é uma variável do tipo inteiro, né? E o laço diz o seguinte: para o valor de j, só que a gente escreve apenas para j, de 10 até 1, passo menos 1, faça. O que é o passo menos 1? Passo menos 1 indica qual é o valor que tem que ser decrescido, no caso aqui estou usando menos 1, né? Decrescido de 10 até que ele chegue no 1. Então, cada vez que ele executar aqui esse comando escreva, 10 vai ser subtraído de 1. Vai chegar um momento que 10 chegará ao valor de 1. E nesse momento é a última vez que ele vai executar o comando. Como nós temos feito aqui nas nossas aulas, vamos fazer o acompanhamento. Ó, vou deixar o prompt de comando aparecendo dessa vez e vamos clicar no reloginho para ver a execução. Ó. Então temos aí, ó, 10, de 1 em 1, ok? Ó. De 1 em 1 até que seja alcançado o valor de 1, fim do algoritmo. Olha lá. Como é que... Vamos ver a execução dele agora aqui na saída. Ó. A saída também acontece, né? Aqui, ó. Vamos ver o que ele nos mostra aqui. Ó. Note que eu não fiz uma atribuição de valor direta a j, né? Não coloquei aqui um valor assim, aquele que a gente faz, né? De colocar j, a setinha, recebendo o valor de 10. Porque aqui, ó, nós já fazemos atribuição de um valor a ele, de 10 até 1. Né? Então, ele já entende que ele começa valendo o 10. Ó. Então, vamos executar ele aqui. Ó. Vamos ver aqui, ó, recebeu 10 e ele vai diminuindo. Ó. E aqui em cima, a maquininha trabalhando. Olha lá. Ó. Diminuindo, chegou no 1, saiu. Olha lá. Viu? Legal, né? Nós podemos inverter isso também, né? Podemos colocar aqui uma contagem, por exemplo, para j de 1 até 10,
faça. Ok? Vamos lá. Vamos executar aqui. Ó. Ó. Dessa vez, ó, olha lá, ele está fazendo o contrário. Ele está aumentando o valor de j até que j chegue no 10. Ó. A saída dele foi o 10, mas vocês podem notar aqui, ó, ele escreveu aqui o 10, né? Quando ele recebeu o valor de 11, ele passou do 10. Olha lá. Ele chegou a receber o valor de 11. É o sinal para ele sair. Porque eu pedi a ele que executasse o escreva de 1 até 10. Quando ele foi dando as voltas, que ele recebeu o valor 11, foi a hora que ele percebeu, é hora de sair, né? Então, nós tivemos na nossa saída aqui, ó, de 1 até 10. Nas linguagens de programação, esse laço para, de, até, faça, é conhecido como for next. Esse também existe em toda a linguagem de programação. JavaScript, escolha aí a que você quiser, você vai encontrar esse tipo de laço lá. JavaScript, VBA, VB.NET, C Sharp, né? O C Sharp que é o nosso escolhido, né, para o trabalho. Toda linguagem de programação tem um laço, porque é uma necessidade de um algoritmo executar uma tarefa repetitiva, né? Às vezes é preciso fazer isso, né? Separar registros, limpar informações. Digamos que o algoritmo tem que localizar enquanto não chegar no fim dos arquivos de uma pasta, vasculhe os arquivos, né? Leia lá a data de criação do arquivo, separe os arquivos por data de criação enquanto eles não terminarem dentro de uma pasta, né? Tem algoritmo que faz esse trabalho, isso também faz parte, né? Não é só o processamento de dados. Os programas de computador, eles também manipulam informações do computador, até mesmo em questão de organização de arquivos, né? Abre um arquivo e leia até o fim. Dá para fazer isso também, né? Então, são comandos de repetição, tá? E vamos conhecer mais um. No Visualg, vamos lá, vamos preparar aqui o ambiente. Ó, vamos criar aqui um novo algoritmo. Não vou salvar dessa vez. Vamos para a nossa próxima repetição. Além de ter o, o for next, né? Nós também temos um outro chamado repita. Vamos lá. Ó, selecionar aqui todo o texto, né? E vamos colocar aqui um exemplo do repita. Olha lá como é que ele funciona. No repita, a avaliação da hora de parar é feita aqui, ó, no fim. Tá vendo? Olha só como é que funciona. Com repita, faz a mesma tarefa, ok? Só que ele faz aqui com o repita. Ó. Repeat, né? Repita. Escreva, mesma coisa, tá? Vamos executar ele aqui para a gente ver a saída. Ó. Vamos executá-lo aqui e olhar aqui embaixo a saída. Ó. E aí está executando a mesma tarefa. Ó. Pode ver que ele está colocando aqui os números, né? Ó, de 1 até 10. Ó. Continua a execução. A hora de parar vai chegar. Chegou a hora de parar. Qual é a hora de parar? Quando j for maior que 10. Aqui, ó. Quando j recebeu o 11, cliquei aqui, ele correu aqui a barrinha de rolagem, né? Vou voltar aqui para o... Aqui, ó. Quando j for maior que 11, é hora de sair, ok? E o que ele faz aqui? Aqui ele incrementa. Notem que tem uma diferença, né? Enquanto no for next, né? Ou no faça, né? No nosso exemplo anterior, ele apenas executou sem necessidade de você indicar a hora de parar, quer dizer, você indicou, já indicou ali na construção do laço, né? Aqui, e ele foi incrementando a partir daquele ponto, ele já tinha informação, né? Vai incrementando de 1 em 1, a hora de parar é porque ele tem que repetir um determinado número de vezes, de 1 até 10, né? Então, ele entendeu, de j valendo, no primeiro exemplo, 10, faça até j valer 1. Depois eu inverti a coisa, né? De j valendo 1, faça até j valer 10. Então, a gente colocou um ponto de partida e um limite para a hora de parada escrito ali naquele laço,
E nesse laço aqui, a hora de parar dele foi colocada ali no finzinho, é o repita, né? Aqui, ó. Vamos olhar de novo ali a telinha. No repita, ó, vou olhar aqui, ó. No repita, eu preciso incrementar o J, senão o J ele fica aqui preso até, né? Até o computador acabar a bateria, enfim. Mas eu precisei colocar aqui um incremento para o J. Ó, J começou valendo 1, aqui eu já precisei passar um valor inicial para J, e aqui J recebeu ele mesmo, que vale 1, mais 1, fazendo o incremento do conteúdo dele, né? E enquanto eu repito isso aqui, eu repito enquanto J não for maior que 10. A hora que J for maior que 10 é a hora de sair. Então, aquele momento em que J vale 11, é hora de sair. É o que ele faz aqui, ok? É uma outra estrutura de repetição também muito comum, muito usada. As linguagens de programação também possuem essa que faz a avaliação ali no momento da saída, né? Sempre assim, nós temos muitas ferramentas à nossa disposição. Algumas a gente usa mais do que as outras, né? Os laços, eu noto, né, pela minha vivência, eu noto que muitas pessoas usam determinados tipos de laço, enquanto outros tipos de laço acabam ficando meio que esquecidos, né? Mas eles têm a sua utilidade. E vamos ver aqui um exemplo de mais um. Olha só. Esse aqui é um repita, onde nós temos a aplicação de uma interrupção. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Vamos lá dar uma olhadinha na tela agora. Ó, aqui nós temos um repita, analisando o código, né? Ó, nós temos aqui um repita que ele executa exatamente a mesma tarefa. No caso, a nossa variável de incremento aqui é a variável inteiro x, que ela começa valendo 0. Então, ela já entra aqui com o valor 0. De início, ele recebe ele mesmo mais 1, quer dizer, 0 mais 1, né? E ele é incrementado. Se x for igual a 10, então interrompa. É o comando de parada. O comando de parada foi colocado aqui dentro. Ó. Então, ele vai incrementando o x e testando o x com o se, né, que é a nossa estrutura condicional aqui. Ó. E no momento em que x valer 0, ele sai. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos executar. Ó. E aí nós temos x aqui, ó, e aí começou o incremento do x, e a impressão saindo aqui do lado, ok? Ó. Vocês podem ver que ele não entra, ó, ele faz a avaliação do valor de x, ainda não é igual a 10, então não é hora de entrar no interrompa. Ó. São que agora na próxima passagem. Pronto, em algoritmo. O interrompa, ele é o comando comum também nas linguagens de programação, interrompa. Em algumas linguagens, esse aí varia um pouco. Ó. Em algumas linguagens, ele chama-se return, em inglês mesmo, return. Quando uma linha de código encontra um return, aquilo ali para ele é um sinal de para, sai, né? Representa isso. Também existe o exit, né? Exit sub, sair da procedure, né? Sub é uma procedure já escrita numa linguagem de programação. A gente chama de procedure todo o bloco de código que a gente escreve, né? Com início, meio e fim. E esse bloco de código, geralmente, ele recebe um nome. Né? Por exemplo, sub cadastrar aluno, sub reajustar valores. Né? E ali dentro daquela sub, a gente escreve toda a nossa lógica para fazer um reajuste de valores. Né? E pode acontecer de, no meio daquele processamento ali da sub, você ter um alerta ali que você tenha que interromper aquilo e sair. Né? Aí eu colocaria ali no meio um exit sub, saia da procedure. Né? E aqui é chamado de interrompa. Tem outras linguagens que é chamado de break. É aquela estrutura condicional que nós vimos ali, que é o switch em algumas linguagens, ou select case, né? Ela tem ali um break dentro daquelas escolhas que tem ali nas opções, né? Ela tem ali um lugar ali que nas linguagens de programação é preciso colocar um break, senão o que acontece? Ela cai em uma daquela ali,
ela pode continuar executando nas de baixo. Então, se ela cair na condição, foi encontrada a condição ali que ela entrou, ela pode executar os comandos dela e executar um break para ela sair, né? Quer dizer, já fez o que precisava, saiu logo em seguida, tá? Então aqui nós temos o emprego do interrompa, que tem essa função de fazer aqui o laço ser quebrado, né? Ele vai sair do laço e vai parar com a execução do programa, tá? Quando a gente tem aqui, ó, quando a gente tem esse emprego aqui desse repita, né? Que costuma não ser muito comum, né? O repita, ele é uma linguagem, um comando de repetição também presente na maioria das linguagens de programação, mas, como você tem várias outras, né, esse aí eu confesso que eu vejo poucos algoritmos empregando o repita. Geralmente a gente encontra um outro chamado faça enquanto. Faça enquanto. Faz a mesma coisa que esse aqui. Esse aqui tem uma condição de saída. O faça enquanto também tem a sua condição de saída, né? Vamos ver aqui um outro exemplo, ó, empregando o repita, tá? Ó, mais um exemplo aqui, ainda trabalhando com, ó, mais um laço de repetição. Ó, coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó, olha lá. Nós temos aqui, vamos executar o algoritmo e ver o que ele faz, olha. E aí temos o x recebendo 0, ó. E aí ele vai executando, ó, executando, executando, vai chegar o momento da saída dele, ó. Por enquanto ele está ali valendo 6, né? 7, 8, 10. Interrompa, tá aqui. Foi interrompido o algoritmo, né? Então, nós temos aqui a mesma estrutura de antes, né? Nós temos aqui o comando escreva, né? Se x igual a 10, então interrompa. Acabou, é hora de sair, né? X valendo 10, é hora de sair. X recebe 0, né? Está aqui, ó, a atribuição do valor. Ele começa a fazer a sua repetição. Aqui, ó, fim repita e repita, tá? X recebe ele mesmo mais 1, e aqui acontece o incremento. Escreva o valor de x. Se x igual a 10, então interrompa, fim C, fim repita, fim do algoritmo. Ele sai do programa. Bom, é uma estrutura muito prática de você usar, né? Tem que ser usada com cuidado, né, para você não deixar o seu programa preso no loop infinito, né? Porque sempre precisa ter uma condição de saída. E é muito útil também, né, usar um comando desse associado a um timer. Quando você precisa de um programa meio que autônomo, ou seja, um programa que fique ativo, mas execute de tempo em tempo, né? As linguagens de programação têm um componente timer, que executa de tempo em tempo uma tarefa para a gente, né? Então você monta ali a sua programação dentro do timer, o temporizador, e o temporizador ele fica num loop também, só que ele fica num loop lendo a hora, porque geralmente no timer você pode colocar, por exemplo, uma tarefa para ser executada de 30 em 30 minutos, ou de 1 em 1 segundo. Então esse, programa com temporizador, ele tem que também ficar no loop, lendo o tempo, lê a hora, lê a hora. Digamos aí que passou 30 minutos, ele ficou ali contando no loop, passou 30 minutos, executa o programa. Ele vai lá e executa o programa dele, né. Então, é muito útil também execução de laços associado a um temporizador para aquela tarefa que você tem que montar no seu programa e vai deixar ela ali funcionando de forma autônoma, né, tomando conta aí de uma atividade, de repente um backup de dados que tem que acontecer num determinado período de dia. São muitas as possibilidades, né. Então a gente monta os programas para executar essas tarefas para a gente.
Fazendo aqui, então, a continuidade da nossa aula número 3 de lógica, nós vamos conhecer, então, vamos ver na prática aqui um exemplo que faz uma repetição, né? É um algoritmo que é feito em cima de uma história, né? Tem ali um pano, um contexto, né? Foi um trabalho contratado, né? Eu acho que esse eu passei no exercício para vocês, né? Uma rainha contratou um monge para que fosse feito um serviço. O monge fez o serviço, o trabalho foi feito, a rainha ficou satisfeita e pediu ao monge que ele pedisse então o que ele gostaria de receber como pagamento, qual seria o prêmio dele, que ela sim o concederia. E o monge pediu que fosse colocado no tabuleiro de xadrez grãos, grãos de cereal, de um alimento, né? De forma que fosse colocado na primeira casinha ali do tabuleiro um grão, na segunda o dobro do anterior, né? E fazendo essa distribuição até o fim, quer dizer, ele deveria receber ali o seu pagamento naquela quantidade de grãos, né, que coubessem naquele tabuleiro. E, enfim, assim foi feito o pagamento dele. Então, vamos trazer aqui para o visual, Gui. Vamos abrir aqui. Não vou salvar isto. Vamos ver aqui, né? Eu tenho vários algoritmos aqui prontos, né? Feitos. Olha aqui. Então, nós temos aqui um algoritmo que executa essa tarefa de calcular o total de grãos a serem pagos para o monge, né? Então, aqui eu fiz uma pequena preparação, olha. Eu coloquei aqui, vamos pegar a lupa. Lupa, aqui. Eu coloquei aqui, olha. A quantidade de grãos, ela vai ser representada aqui por uma variável chamada grãos, que é do tipo real. O total também é do tipo real. E casa representa a casinha do tabuleiro de xadrez, né? Que é do tipo inteiro, ok? Bom, o grão começa recebendo apenas né? Um grão. E aí foi feito aqui, olha só, um laço daquele do primeiro tipo que foi mostrado, né? Para a casa de 1 até 64, faça, é uma repetição controlada, né? Ele repetirá isso daqui 64 vezes, executando o cálculo que dá o total de grãos que o monge deverá receber. Então, grãos recebe grãos multiplicado por 2, sempre nessa grandeza. Total recebe ele mesmo mais a quantidade de grãos multiplicado por 2. Ok? Vamos colocar aqui o algoritmo para trabalhar, e aí nós vamos vendo a saída aqui, como nós temos feito nas aulas, né? Ó, vamos executar aqui. Ó, e nós podemos ver aqui a saída, né? Ó. Deixa eu tirar aqui o prompt do DOS de cima. Aqui fica legal a gente acompanhar, olha só. Nós temos aqui uma pequena saída, né? Ó, aqui também está mostrando, né, no prompt do DOS. Aqui do lado, nós temos as variáveis. Ó, grãos, total e casa. E aí, nós podemos ver aqui, olha, a variável total recebendo o incremento de grãos. Olha quantos grãos aí o monge vai receber como pagamento, hein? Ó, são algumas sacas, né? E aqui nós temos sempre uma mensagem. Eu coloquei aqui uma mensagem sendo escrita, ó. Olha lá. O nosso contador casa já está aí, ó, já passou do 20, ó, e continua a progressão, fazendo aí a repetição do cálculo. Ó, são 64 vezes, né? Então, vocês podem ver que o que controla, nesse caso, as repetições, é aqui a quantidade de casas do tabuleiro. Ó. Se eu, por exemplo, tivesse que controlar pela quantidade de grãos, quando chegar no total de grãos de tanto, saia, né? Eu chamaria um comando daquele de interrupção, que a gente viu aí nos outros exemplos, né? Então, eu poderia colocar aí dentro um se, né? Se a quantidade total for maior do que, né? Eu colocaria ali uma quantidade limite, tudo bem, repita de 1 até 64. Porém,
Se a quantidade total passar de, aí eu coloco ali um valor que é o meu limite, interrompa tudo, fim e saia, né? Existe aí, então, esse comando que quebra essa repetição numa determinada condição que você vai passar para ele, né? Então, ó, já estamos nos aproximando aqui do fim da repetição. A quantidade de grãos aqui, olha, já está considerável. Olha lá, já aqui, olha. E fim da repetição. Olha lá, 64 repetições e, olha lá, 64, 65 é a saída, e aqui nós temos, olha só quanta mensagem, hein? Olha lá. Na casa 64 serão colocados, e aqui a grandeza em grãos que o monge deverá receber, né? Numa tarefa de repetição. Então, como nós podemos ver aí nesses exemplos, esses comandos de recepção têm essa finalidade, repetir uma tarefa. E claro, existem os métodos para fazê-los sair do laço caso algo aconteça, né? Uma condição especial aconteceu do valor já chegar no valor esperado, né? Você pode mandar ele repetir o número de vezes, alcançou aquele valor esperado, você pode colocar ali dentro um if, mandou ele avaliar o if, ele sai com aquele comando de interrupção que nós vimos, né? Que, como eu falei, em algumas linguagens de programação se chama return, em outras linguagens de programação a gente usa exit, né? Exit sub, né? Saia da procedure, né? Como eu falei, procedure é um bloco de comandos, onde você tem o início e o fim dela, e ali no meio você escreve aquilo que será executado, né? E então você tem esses comandos para interromper a execução de um laço, né? Para que você possa dar fluidez no seu código e prosseguir com o processamento em outras linhas dele aí, ok? Então, pessoal, isso aí foi a apresentação do laço de repetição. Nós vimos então as variáveis, vimos como atribuir valores às variáveis, vimos aí alguns exemplos de como usar os operadores aritméticos, como utilizar os desvios, né? O desvio do if, né? Que aqui no caso é o se, né? Nós estamos usando aqui o Portugal, né? O português estruturado, né? Que é a linguagem que, que é usado para os iniciantes, né? E estamos agora aí vendo as repetições, né? Agora nós vamos passar para ver, nós vamos ver esses mesmos componentes numa linguagem de programação, né? Nós vamos passar agora a usar o ambiente do Visual Studio e escrever os nossos algoritmos em C#, ok? Fazendo eles funcionarem, e aí sim, lá no C# ele já vai executar como um programa, quer dizer, ele vai pegar esse código que nós vamos escrever, vai compilar esse código e vai produzir um executável que você vai poder distribuir para outros computadores e executá-lo também, né? Colocando sempre nesse ambiente do Windows, né? Então, aqui, né, como eu já falei em algumas aulas, ele interpreta essas linhas, ele não chega a criar um executável, né? E nem essa linguagem português estruturado, ou Portugal, é uma linguagem de programação real, mas de treinamento, né, para o nosso treinamento, ok? Então, pessoal, vamos para a próxima aula agora, que é o C#, e aí nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento. Então, até lá!